Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Loucos por Eleitoral. Eu sou a Alessandra Antunes e você está assistindo às aulas sobre propaganda eleitoral. Neste vídeo de hoje, vamos falar sobre os princípios aplicáveis à propaganda eleitoral. E para iniciar, nós vamos conceituar os princípios. O que são princípios? Princípios são valores fundamentais que sustentam o ordenamento jurídico. Se nós pensarmos no ordenamento jurídico como um edifício, nós vamos dizer que as leis são os tijolos do ordenamento jurídico. E os princípios são os alicerces, as vigas que impedem o prédio de desabar. Por aí nós vemos que os princípios têm uma função muito importante dentro do ordenamento jurídico, e é por isso que nós vamos aprender os princípios aplicáveis à propaganda eleitoral. O primeiro princípio sobre o qual nós vamos aprender é o princípio da liberdade de expressão e de propaganda. E o que esse princípio vai nos dizer? Bem, o princípio da liberdade de expressão e propaganda vai nos dizer que a regra é a liberdade de manifestação do pensamento para garantir o debate democrático e a apresentação de proposta das pessoas candidatas. Tanto é assim que, se nós lermos a Resolução 23.610 de 2019, que é a resolução que trata de propaganda eleitoral, nós vamos encontrar vários dispositivos que asseguram a liberdade de manifestação. E não poderia ser diferente, porque a própria Constituição Federal, que é a lei maior do nosso ordenamento jurídico, assegura a liberdade de manifestação. Mas nós temos que ter atenção a uma coisa: a liberdade de manifestação não é um direito absoluto. Ela vai deixar de prevalecer quando houver ofensas à honra, quando houver fake news, mentiras e desinformação. E para demonstrar isso para vocês, eu trouxe a ementa de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre esse tema. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa ementa. E olha só o que diz esse julgado do TSE. Divulgação de publicidade com conteúdo sabidamente inverídico. Extrapolação dos limites da liberdade de expressão. A garantia da livre manifestação do pensamento não possui caráter absoluto, afigurando-se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, partido ou coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. Nós vemos aqui, deixa eu só deixar de compartilhar a tela com vocês, compartilhar o vídeo. Nós vemos aqui que a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento e de manifestação, ela possui limites. Então, o que nós temos que guardar aqui? Que a regra é a liberdade de manifestação do pensamento, mas essa liberdade não pode ser usada para a prática de atos ilícitos. A liberdade de manifestação não pode ser utilizada como um argumento para proferir ofensas contra a honra de alguém, ofensas contra a honra de uma pessoa candidata ou para espalhar fatos inverídicos. Então, é isso que vai nos dizer esse princípio da liberdade de expressão e de propaganda. Vamos falar agora sobre o princípio da igualdade de chances ou da isonomia. E o que nos diz esse princípio? Bem, esse princípio ele vai nos dizer que a lei busca garantir que as pessoas candidatas tenham oportunidades equilibradas de acesso aos meios de propaganda. Esse princípio, ele objetiva evitar que o poder econômico massacre aqueles candidatos que tenham menos recursos financeiros. É por isso que existem limites de gastos durante o período de campanha eleitoral. É por isso também que emissoras de rádio e TV devem observar a isonomia ao fazer debates, por exemplo. Então, nós vemos que as regras da legislação eleitoral
No que pertine à propaganda eleitoral, elas visam dar igualdade de oportunidade àquelas pessoas que estão concorrendo ao pleito eleitoral. O próximo princípio que nós vamos aprender é o princípio da legalidade eleitoral. Esse princípio vai nos dizer que só é permitida a propaganda eleitoral que a lei autorizar ou que ela não proibir de modo expresso. Então, a propaganda eleitoral, ela deve ser feita na forma e no momento permitido pela legislação eleitoral. Quanto às formas, nós vamos estudá-las no decorrer do curso. Eu vou gravar vários vídeos em que eu vou falar a respeito das formas que são permitidas e que são proibidas para fazer propaganda eleitoral. Quanto ao momento, nós temos que nos lembrar que a propaganda eleitoral só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto. Então, somente a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral é que é permitida fazer propaganda eleitoral. Mas, além disso, nós temos que nos lembrar que alguns atos de propaganda eleitoral são permitidos até a véspera das eleições, outros até a antevéspera. Nós também vamos falar sobre tudo isso durante esse curso aqui, então não percam os próximos vídeos. Mas aí nós temos que ter em mente exatamente isso, então, que o princípio da legalidade eleitoral, ele vai dizer a forma e o momento em que a propaganda eleitoral ela pode ser feita. Mas e antes do dia 16 de agosto? Será que uma pessoa pré-candidata não pode fazer nada, ela não pode divulgar a sua pré-candidatura? Bem, existem atos que são permitidos para o período de pré-campanha e eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso. Eu vou deixar esse vídeo lá na descrição para vocês assistirem logo após o término desse vídeo. Agora vamos falar sobre o princípio do controle judicial. O que nos orienta esse princípio? Bem, o princípio do controle judicial vai nos dizer que a Justiça Eleitoral não faz censura prévia, mas ela deve atuar para coibir excessos. E como ela atua? Bem, ela vai atuar por meio do poder de polícia. Nós teremos um vídeo aqui para falar somente sobre o poder de polícia. A Justiça Eleitoral também atua para garantir o direito de resposta e também atua por meio da aplicação de multas por propaganda irregular. E aí nós temos que saber que o poder de polícia, ele dá poderes ao juiz ou à juíza eleitoral para que seja determinada a interrupção da propaganda eleitoral irregular, independentemente da existência de um processo. Então, o juiz eleitoral munido, né, deste poder de polícia, ele atua de ofício para fazer cessar a propaganda eleitoral. Já o direito de resposta e a aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular exigem uma ação em que se assegure o contraditório e a ampla defesa. Mas esse princípio do controle judicial vai nos dizer a forma como a Justiça Eleitoral ela atua para coibir os excessos durante o período de propaganda eleitoral. O próximo princípio é o princípio da veracidade da propaganda. Esse princípio vai nos dizer que a propaganda eleitoral ela deve basear-se em fatos reais e verdadeiros. É proibida a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, aquelas conhecidas fake news, ou de fatos gravemente descontextualizados, né, a desinformação. Porque essa prática, ela desequilibra o pleito eleitoral de um modo injusto. Além disso, nós eleitores temos o direito de não sermos enganados, nós temos o direito de podermos escolher de modo livre o nosso representante com base em fatos verdadeiros. E daí temos a importância desse princípio da veracidade da propaganda eleitoral.
Agora nós vamos falar a respeito do último princípio que eu trouxe aqui para vocês, que é o princípio da responsabilidade. Este princípio vai nos dizer que as pessoas candidatas, os partidos políticos, a federação e a coligação são solidariamente responsáveis pelo que for veiculado durante o período de propaganda eleitoral. De modo bem simples, nós podemos dizer que acontece a responsabilidade solidária quando duas ou mais pessoas são igualmente responsáveis por uma obrigação. Então, no caso da propaganda eleitoral, as pessoas candidatas, os partidos políticos, a federação e a coligação são igualmente responsáveis pelo que for veiculado. Eles são, inclusive, responsáveis pelos que os seus apoiadores fizerem, se ficar comprovado que havia o prévio conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês dois precedentes do Tribunal Superior Eleitoral sobre responsabilidade solidária. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para nós lermos juntos esses dois julgados. O primeiro diz assim: a responsabilização solidária da coligação está de acordo com a jurisprudência consolidada do TSE, segundo o qual partidos e coligações respondem pelos excessos praticados por seus candidatos majoritários na propaganda eleitoral. O segundo diz assim: há expressa responsabilidade solidária das agremiações pelos excessos cometidos por seus candidatos concernentes à propaganda eleitoral. Então, nós vemos que é, esse princípio da responsabilidade vai nos dizer exatamente isso, que pessoas candidatas, partidos políticos, coligações e federações são igualmente responsáveis pela propaganda eleitoral. Bem, pessoal, assim eu encerro esse vídeo de hoje. É claro que vocês poderão encontrar outros professores e doutrinadores que falem sobre outros princípios, mas esses foram o que eu achei importante trazer aqui para vocês. E antes de finalizar esse vídeo, eu vou pedir para vocês pausarem um pouquinho e responderem a seguinte pergunta: se uma pessoa apoiadora cria uma fake news, uma mentira, sem que a pessoa candidata saiba, essa pessoa candidata pode ser punida? Comenta aqui que eu vou responder aos primeiros comentários. Bem, é isso. Muito obrigada por ter assistido a este vídeo até o final. Não esqueça de curtir, por favor, para me ajudar a crescer aqui dentro do YouTube, para colocar mais aulas para vocês, para alcançar mais pessoas. Então, curtam, comentem, se inscrevam no canal e muito obrigada por ter assistido. Beijos, até o próximo vídeo.